Bom dia, meus amados, pedindo a proteção do Divino Mestre, pedindo que Ele nos dê paz, saúde e felicidades, sabedoria, Pai, para entendermos a Sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Amém. Hoje nós vamos fazer comparação entre Mateus e Lucas, lembrando a vocês que é uma comparação cronológica, quando os apóstolos estão no mesmo tempo falando sobre o mesmo assunto. A palavra vai começar nos dizendo que João Batista estava na prisão quando Jesus estava lá fora, pregando, realizando curas maravilhosas, expulsando demônios, ressuscitando as pessoas. Aí João Batista ele ficou confuso. Por quê? Porque ele estava pregando um Jesus diferente, um Jesus que viria e ele iria acabar com tudo que não presta, ele iria destruir com o fogo. E daí, ouvindo que Jesus estava fazendo o contrário, curando, fazendo coisas maravilhosas, João Batista chamou 2 de seus discípulos e mandou um recado fazendo uma pergunta para Jesus. Aí nós vamos ver que João Batista, ele era uma pessoa muito bem aceita na comunidade, principalmente entre os pobres, para vocês verem aí que ele tinha discípulos. Venha cá, venha subscrever no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada, Deus te abençoe. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus. Mateus 11, versículo 2. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo que Jesus estava fazendo. Então João Batista chamou 2 de seus discípulos, Lucas 7, versículo 18. Apesar de Jesus aparentemente estar fazendo coisas maravilhosas que qualquer um queria que Jesus fizesse, Jesus estava fazendo muitos inimigos. Ele era uma pedra no sapato das pessoas poderosas, era uma pedra no sapato dos sacerdotes lá na sinagoga. Por quê? Por questão de poder, por questão de inveja, porque eles não poderiam realizar nada que Jesus estava fazendo. Então, eles desde o começo não iam bem com Jesus e queriam eliminar Jesus. Aliás, desde o nascimento, vocês se lembram que Herodes estava atrás de Jesus para matá-lo. Então, vou ler para vocês Mateus 8,34, que está escrito: os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Por que eles queriam que Jesus saísse daquela região? Porque Jesus estava operando milagres. Jesus estava trazendo curas maravilhosas e eles não queriam esse tipo de coisa. Dessa vez, Jesus tinha expulsado muitos demônios e pessoas poderosas com isso perderam muitos porcos. E para eles não era de interesse perder nada, eles queriam aumentar cada vez mais. Queria um Jesus que estivesse aliado ao poder, à riqueza, e não uma pessoa que estaria pregando aos pobres. O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Mateus 11, versículo 13. E os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou deveremos esperar por algum outro? Lucas 7, versículo 19. Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou deveremos esperar por algum outro? Lucas 7, versículo 20. E João Batista vai perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou deveríamos esperar por algum outro?
é que, gente, vocês vão ver que a profecia que João Batista pregava não estava errada. Mas quando a gente recebe uma profecia, vocês estão vendo no estudo de Apocalipse comigo, essas profecias não têm data. A gente sabe pela descrição que elas estão prestes a acontecer. Algumas já estão acontecendo, mas a gente não sabe com certeza absoluta, a gente não sabe a data de nada. Então, é por isso que João Batista, ele estava equivocado, porque na realidade João Batista havia recebido uma profecia da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e também falando do julgamento final que será através do fogo. Aí João Batista confundiu e achou que nesta vinda Jesus já iria fazer esse julgamento. Vou ler rapidinho para vocês Mateus 3,12, que está escrito: Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Aí é uma simbologia, eu não vou entrar em detalhes, mas ele está explicando claramente, ali simbolicamente falando daquilo que Jesus irá fazer quando ele voltar. Ele irá separar o joio do trigo realmente, e a parte que não for de uso para nosso Senhor Jesus Cristo, a parte pecaminosa, o que vai acontecer? Vai ser jogado no lago do fogo. Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Mateus 11, versículo 4 e 5. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Lucas 7, versículo 22. Mas Jesus, confiando na fé de João Batista, o que é que ele vai fazer? Ele não vai dar uma resposta para João Batista. O que ele vai fazer é ele vai continuar ali realizando os seus milagres por algum tempo, e daí ele vai vir aos discípulos de João Batista e vai pedir para eles voltarem e testemunharem para João Batista tudo aquilo que eles tinham visto. A cura dos cegos, ressuscitação dos mortos, a cura dos endemoniados, etc. E também uma coisa a observar, que Jesus estava pregando a boa nova aos pobres. Não se esqueçam desse detalhe. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Mateus 11, versículo 6. E disse: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Lucas 7, versículo 23. João Batista nem precisava de mais explicações. Com tudo isso, ele iria colocar as peças juntas e saber o que é que estava acontecendo. E Jesus confiava plenamente nessa fé de João Batista, tanto que ele vai dizer e disse: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Eu pedi para vocês prestarem atenção que Jesus está pregando as boas novas para os pobres. Gente, por quê? Porque os ricos não queriam Jesus naquela época.
Os ricos estavam se sentindo ofendidos e João Batista não fazia parte dessa classe. João Batista não estava de maneira nenhuma se sentindo ofendido porque Jesus estava curando. Não. João Batista queria saber, através do próprio Jesus, o que é que realmente estava acontecendo. Até hoje, muitos de nós nos sentimos ofendidos com a palavra. Normalmente, as pessoas não dizem que estão ofendidos com Jesus ou com Deus, mas estão ofendidos com o pastor, com a pastora, com o padre, com o bispo, com quem for, porque eles não aceitam a correção. Eles não aceitam que eles têm que viver uma vida digna e reta e principalmente uma vida honesta. Eles têm essa aversão pelo pregador. E Jesus ali estava fazendo o papel do pregador, aquele que estava trazendo a boa nova. Mas veja que os pobres estavam ali com ele, mas os ricos não. Por quê? Porque o próprio Jesus disse na parábola do rico que é muito difícil para um rico entrar no reino de Deus. Eles estão muito enraizados nesta terra, nas suas riquezas, ganhar poder, vitória cada vez mais. Olha, gente, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é um evangelho de trazer vitórias para a pessoa se enriquecer cada vez mais. Tem gente pregando isso por aí. Um evangelho totalmente falso, em que a felicidade está debulhando do céu em cima de nós. Flores maravilhosas, uma vida maravilhosa, uma vida muito rica e poderosa, mas tudo isso é mentira. É mentira, não é que as pessoas que seguem a palavra de Deus não podem ser ricas, não é isso que eu quero dizer, mas que a nossa riqueza vem pela graça de Deus. A nossa riqueza, quando ela é honesta, quando ela é suada e trabalhada, ela vem por determinação de Deus e não pelas coisas enganosas que a gente faz neste mundo para consegui-la. E também a gente tem que ter os pés no chão, que a nossa riqueza muitas vezes não é dinheiro no banco, mas é paz de espírito, é a gente ter a capacidade de constituir uma família abençoada, voltada para o Pai, é a gente ter saúde, é a gente acordar e a gente não estar acorrentado, a gente ser uma pessoa livre. Tem muitas pessoas acorrentadas nesta vida que a gente nem pensa. As pessoas, a gente olha para elas, parecem que elas estão livres, vivendo felizes, mas estão acorrentadas pela vida. Estão acorrentadas pela consciência pesada que tirou algo do seu próximo, que causou muito infortúnio na vida de alguém. Nós estamos vendo nessa mudança, nessa transição que o nosso país está passando. Quantas pessoas acorrentadas nesta vida e querendo acorrentar milhares de milhares. Alguns querendo libertar, mas muito poucos. A gente tem que ir atrás daqueles que querem nos libertar e não atrás dos que querem nos acorrentar, colocar uma mordaça na nossa boca e a gente não pode nem falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a falta de liberdade que este mundo nos traz. Ser felizes em Deus é algo totalmente diferente e genuíno. Muito obrigada, meus amigos, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê paz, nos dê liberdade, que Jesus aumente a nossa capacidade de ser feliz através dele, estar contente com o que temos, porque essa é a nossa bênção. Bom dia, meus irmãos, muita paz nesse coração lindo, que Jesus te abençoe cada vez mais. Amém.